E falando sobre o curso em si de mecatrônica, né? Você comentou ali no início do que é composto o curso, Uhum. quais áreas e tudo mais. Mas vamos tentar aprofundar um pouco mais nisso, falar um pouco das matérias, o que você estudou de fato, os projetos que você fez. Eu acho isso interessante porque, assim, eu tinha muita vontade de fazer o curso técnico em mecatrônica quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio. E aí eu fiz um vestibulinho aqui para entrar na instituição, tá, na Unitec. E na época eu não passei, não fui aprovado no curso, não consegui entrar. E aí, 6 meses depois, eu fiz um vestibular do Senai, acabei entrando no Senai, numa parte mais de eletricidade e tudo mais. E aí fui observando que eu tinha uma tendência muito maior em gostar da parte elétrica do que de outras partes que não fossem elétricas, como mecânica, por exemplo. De qualquer forma, eu fui lá e fiz o curso técnico em mecatrônica. E para mim, o que mais foi proveitoso ali foi tudo que era relacionado à eletrônica. A parte de mecânica, putz, eu entendi na hora, aprendi, mas se você me perguntar algo hoje sobre mecânica, eu não sei absolutamente nada, eu não lembro de absolutamente nada, porque não era algo que me interessava muito. E talvez na faculdade eu tivesse continuado na mesma linha, porque era a minha intenção na época. Porém, com o tempo, depois que eu falei, putz, não vou trocar para controle de automação, em mecatrônica, eu vou ficar aqui em eletrônica. Eu fui comparar as grades curriculares e eu falei, putz, mas não fazia sentido fazer mecatrônica ou controle de automação. Olhando para a grade de engenharia eletrônica, faz muito mais sentido para mim isso aqui do que mecatrônica ou controle de automação. Então, foi um ponto que aconteceu comigo. Eu não sei se as matérias do curso que você viu lá atrás, quando você entrou, não sei qual é a melhor palavra para falar isso, mas foram te satisfazendo de uma forma de, putz, é isso aqui que eu queria aprender mesmo. Ou se teve alguma coisa ali no meio que você olhou e falou, putz, tá, interessante, mas não faria tanto sentido eu aprender. Como é que foi as matérias do curso para você? O que você aprendeu, os projetos e tudo mais? Se você puder comentar um pouco disso com a gente. Boa. Eu acho que uma coisa que até talvez seja a maior causa das pessoas desistirem de engenharia, né? Acho que aquele ponto de entrar no curso pensando que, nossa, já vou botar a mão na massa e tal, e no final você entra e tem que fazer muito cálculo, muita matéria teórica no começo para ter a base, que é sim, muito importante, mas às vezes tem uma quebra de expectativa nesse sentido, né? No meu caso, eu já imaginava que ia ser assim, então eu já ouvia, né, de pessoas falando que, pô, primeiro é uma parte bem teórica, bem carregada, para depois você realmente colocar a mão na massa, ver umas coisas mais específicas. Então, eu não tive quebra de expectativa nesse sentido. Mas no começo foi bem assim, né? No começo do curso a gente tinha muito. Então, assim, passando por todos os cálculos, né? Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, métodos matemáticos, cálculo 5, que é cálculo numérico, né? Então, física 1, física 2, física 3, que é ótica, né? Então, tendo a física teórica, laboratório. Então, é muita coisa muito teórica, álgebra linear, geometria analítica, né? Muita coisa muito teórica que às vezes você, nossa, como é que tudo isso vai se conectar lá na frente? Mas olhando agora, no final do curso, na reta final, você vê que realmente aquela base é muito importante e tudo vai se amarrando, né? Então, no começo do curso, as matérias que eu tive no primeiro semestre, por exemplo, né? Então, foi aí cálculo 1, geometria analítica, aí eu tive algoritmo e programação de computadores, né? Então, linguagem C bem básica para a gente aprender. Programação é uma coisa que eu não sabia, então foi uma coisa que foi uma matéria que talvez eu tive mais dificuldade no começo, mas peguei no tranco, corri atrás, passei sufoco, mas no final deu certo. Meio ambiente, que é uma matéria que a maioria da galera não gostava, porque, pô, por que eu vou aprender sobre meio ambiente? Tinha aquela coisa da aula de ser muito chata, enfim. A aula era um pouco monótona, mas eu vi que a matéria era muito importante. Hoje, olhando para trás, acho que foi uma das matérias que eu mais consigo aproveitar coisas daquele sentido da minha vida hoje. Então, hoje uma coisa que está muito em alta é ESG, né, sustentabilidade, coisas que eu vi lá 5 anos atrás, que às vezes a turma inteira não dava muita importância e que hoje em dia é uma coisa que é aproveitada, né? Desenho técnico, né? Então, coisa muito. Pô, entrar lá, desenhar tudo na mão, para depois no outro semestre aprender a desenhar tudo no software, né? Então, muita gente reclamava de que desenhar as coisas na mão, mas eu via muito sentido em tudo aquilo, porque, cara, tá, beleza, você vai aprender a fazer aquilo lá no software depois, mas se você não aprender a fazer na mão, como você vai olhar para o resultado do software e saber se no mínimo ele faz sentido ou não? Você tem que entender se aquele resultado faz sentido de acordo com o que você sabe, porque se você não souber o básico, você vai olhar aquilo lá, vai falar que é aquilo, que está certo, vai confiar 100% e pode estar tudo errado, né? Então, até a base na mão mesmo, né, antes do software, eu vejo que isso aí também é muito importante. Química básica também no primeiro semestre. A gente teve também introdução à engenharia mecatrônica, que apesar de a gente vê muita coisa relacionada
as normas acadêmicas não foi uma coisa muito aprofundada em engenharia, mas teve um trabalho final que foi bem legal, assim, que o trabalho final da disciplina era a gente desenvolver um carrinho, só que o coordenador não gostava que chamava de carrinho, para ele era veículo, né? Era um veículo que ele andava por cima de um barbante, né? Então, a gente tinha que pensar tudo como que ele seria isso. Ele tinha que andar por cima de um barbante, segurando um peso e soltar esse peso dentro de um alvo. E aonde ele caísse no alvo era a tua nota na disciplina. Então, se ele caísse fora do alvo, corria o risco de ser reprovado na disciplina. Então, ao longo do semestre, a gente desenvolvia isso em grupo e foi bem legal, porque era muito assim, ó, você tem que fazer isso, se vira, de correr atrás de como que você vai fazer e tal. Então, apesar de ter muito essa base teórica no começo, a gente já teve isso que foi prático, de certa forma, que já ensinou, desde o primeiro período, correr atrás, seja de veterano para explicar como é que funcionava, seja de material na internet. Então, no primeiro período, a gente já foi aprender a ligar o motor, aquela coisa do ferro de solda, que eu falei que eu não sabia mexer, já fui saber mexer, soldar as coisas lá, como ligar e desligar um eletroímã, né? Porque para soltar lá o peso, a gente usou um eletroímã. Controle, bateria, que tipo de bateria que a gente liga. Faltando uma semana, a bateria parou de funcionar. E aí, como é que a gente faz? Correr atrás, né? Igual um projeto na vida real digamos assim, né? No final, fazer isso, fazer um relatório, entregar. Então, isso foi uma coisa positiva, né? Da gente já ter esse primeiro contato, uma coisa prática, digamos assim. E os próximos semestres também foi algo mais nesse sentido, né? Um pouco mais teórico. Então, no segundo semestre já veio mais a parte de física, uma parte mais um pouco avançando das matérias primeiro, então cálculo 1, depois cálculo 2, cálculo 3, enfim. A partir aí do terceiro período, a gente começou a entrar em coisas um pouco mais relacionadas com engenharia, mas ainda mais básico, então comecei a ver cinemática, estática. Então cinemática, a gente tinha alguns exemplos envolvendo braços mecânicos, que aí no final, depois ao longo do curso a gente ia evoluindo até chegar na robótica lá na frente, né? Estática, então, como que a gente vai calcular os esforços numa viga, primeiro numa viga, depois numa viga acoplada a alguma coisa, uma estrutura um pouco mais complexa, até ir desenvolvendo e chegando lá em elementos de máquinas, né? Então, tudo isso foi tendo essa progressão. Eu, particularmente, acho que tudo isso faz muito sentido. De novo, mas eu via muita gente reclamando de, nossa, isso aqui é muito teórico, eu quero ver como é que vai colocar a parte prática, mas eu, pessoalmente, eu acredito muito que para você, assim, pegar a parte prática bem feita, você tem que ter um embasamento teórico. Então, para mim, faz muito sentido você primeiro aprender uma física, um cálculo, depois uma física básica, depois uma estática cinemática, depois aí uma mecânica dos sólidos, uma dinâmica, depois resistência dos materiais, elemento de máquinas, né? E seguindo isso, aí na área de cinemática, depois dinâmica de máquinas, depois uma dinâmica mais avançada, depois robótica, que é o que eu vi esse semestre passado. Então, eu vejo muito sentido nessa progressão, mas acho que foi muito nisso, né? O começo era muito mais teórico e foi indo para a parte mais prática. E isso acho que em todos os âmbitos, né? Então, acho que talvez trazendo um pouco aquele diagrama que eu falei, né? Na parte mecânica, acho que seria mais isso que eu citei. Na parte aí de computação, né? Então, no começo a gente viu algoritmos de programação de computadores, isso foi algo mais básico. Depois a gente começou havia algo um pouco mais aplicado na engenharia, né? Então, programação aplicada na engenharia, que é quando a gente viu o MATLAB. Depois, coisas mais aprofundadas, né? Então, arquitetura e organização de computadores, sistemas operacionais, depois sistemas digitais, banco de dados, né? Então, a gente foi aprofundando mais na área de computação, a parte de eletrônica, né? Então, eletrônica básica, depois circuitos elétricos, eletrônica digital, que entra um pouco no meio também, conversão de energia em máquinas elétricas, circuitos mais complexos, até chegar na eletrônica de potência. Então, eu vejo que o curso da mecatrônica na UFA ele é muito bem pensado nessa sequência, né, de você indo desde coisas mais simples até coisas mais complexas. E, para mim, na minha visão, faz muito sentido essa progressão aí de ver uma base teórica e indo à parte prática até umas partes mais difíceis, né? Então, acho que foi muito nesse sentido, assim, na progressão das matérias. Acho que eu passei por... não falei da progressão de controle, né? Então, o controle a gente começa muito com métodos matemáticos para ver uma base mais de cálculo, que depois ia ser aproveitada aí, né? Em controle linear, depois tem controle digital, depois tem processamento digital de sinais, que está um pouco interligado nisso também, até chegar e usar esses conceitos aí em automação industrial, em redes industriais, que envolve um pouco disso, essa parte de controle. Então, tudo isso tem essa progressão aí ao longo do curso.